né? Atenção, bloco agora do Goiás. E a pergunta é simples. Aqui não tem esse negócio de falsa humildade, sabe? É cheio de falso humilde aí, né? Porque a gente é realista, cara. Mesmo que a gente machuque alguém. A gente não tá desrespeitando a história do Paysandu. A gente tá fazendo uma análise em cima de dados. Sempre em cima de dados. Diante disso, eu pergunto. O Goiás é o maior favorito da rodada? Antes, a Eduarda Cabral vai colocar aí na tela do canal do YouTube a rodada do final de semana pra gente ter aqui, né, digamos que uma análise, mais subsídios para chegarmos à conclusão se tem outro jogo tão desequilibrado quanto esse, né? A rodada já começou com o Botafogo 1, Operário também 1. Novo Horizontino hoje pega o Atletique. O Goiás pega o Paysandu amanhã 4 da tarde. Tem Avaí contra a Ferroviária, Amazonas contra o Volta Redonda, Remo contra o Atlético, Criciúma contra o CRB, América Mineiro contra o Coritiba, Atlético Paranaense contra o Vila Nova e o Cuiabá contra a Chapecoense. Danilo Dias, fala sério, o Goiás é ou não é o maior favorito dessa rodada 26 da segundona? Ao lado do Coritiba, eu vejo que o Goiás é um dos líderes dessa competição, o time que mais vitória tem, vai enfrentar um time muito instável ao longo de toda a competição. O Paysandu foi isso e continua a ser. Então, na teoria, sim. Respondendo a sua pergunta, eu vejo que o Goiás joga em casa, mesmo vindo de um recorte recente ruim, mas esse jogo ele vale muito mais em termos mentais, anímicos, na sequência da competição, do que propriamente o que o Goiás vai vir a fazer. Nós falamos aqui recentemente dos próximos 6 jogos do Goiás, um recorte que ele dá condições ao time esmeraldino, tecnicamente falando, de enfrentar times que estão abaixo, ali do G8 para trás, ele tem essa possibilidade de enfrentá-los e somar pontos que ele já lhe dá uma garantia mais branda nos últimos 6 jogos, que tem um peso maior contra concorrentes do G6 para cima. Só que eu vejo que o Goiás vai enfrentar um Paysandu que vai vir tentando jogar tudo por tudo, sem qualquer compromisso com o empate praticamente, sabe que vai tentar se apegar aos desfalques que o Goiás tem, mas é a oportunidade para uns que estão com pouca minutagem ou pouca rodagem dentro do elenco mostrarem o seu valor. Vejo que o Goiás, em termos mentais, amanhã uma vitória o trará de volta à competição, mostrará que de fato vai ascender a 48 pontos, aproximando dos 50, visitará a Ferroviária na próxima terça com possibilidades reais de também vencê-la. Então eu penso que o Goiás voltará à competição, caso de triunfo, e é assim que eu vejo, é assim que eu espero que o Goiás consiga o resultado amanhã. Franco favorito a vencer, tem mais elenco, tem mais qualidade, mas precisa mostrar isso em campo. Não quero ver jogadores com medo de ter a bola, pegando fogo, sentindo pressão, porque o torcedor vai estar ali exigindo uma vitória convincente. Amanhã, Thiago, 1-0 é goleada. O que vale amanhã é voltar ao campeonato, é ser relançado novamente, a vitória anímica, a vitória mental, os jogadores confiarem novamente no potencial deles do que uma plástica bonita. Quero os 3 pontos, quero que o Goiás volte a vencer no campeonato e eu penso que o adversário amanhã lhe dá essas condições. 1h43 agora, atenção Brasil, alô ouvinte Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega e o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$ 349,00 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor. 629-9883-0388. 1h44 da tarde, debate das férias, oferecimento da Nove Restaurante. A comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli. Like Móveis, o like das férias do esporte é da Like Móveis. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. E Primeira Mão Saga nas lojas ou na plataforma primeiramãosaga.com.br. Tem aqui superchat, né? Superchat não, é mensagem de um membro nosso aqui, o Flávio Targino de Souza Panta. Tiago, qual a escalação do Goiás? Abraço para o amigo. Ô Flávio, um abraço para você, obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela a escalação do Goiás, tá? Gente, assim, um detalhe, o Danilo Dias levantou aqui uma seara, um tema, que vale a pena até da gente colocar aqui na mesa para que os senhores também debatam, né? Só que eu já vou adiantar aqui a resposta para o Danilo. Se o Paysandu vier aqui para Serrinha sem compromisso com empate, ou seja, atacando o Goiás, aí fica mais fácil, fica mais gostoso, Tim. Porque a única chance do Paysandu, Matheus, é jogar atrás, bundinha no azulejo, respeitando o Goiás pra caramba, todo mundo atrás, inclusive o Márcio Fernandes e o filho dele, o Marcinho, que é menino bom, gente boa da nossa agenda, e buscar uma jogada, uma estocada, um contra-ataque, uma bênção de Deus, algo dos céus. É a única chance do Paysandu, Tim. Se o Paysandu atacar o Goiás, o jogo termina 3 ou 4. Tô falando besteira aqui? Pra mim, não. Tem qualidade pra peitar o Goiás na Serrinha, Tim? Pra mim, nesse momento, não.
para jogar de não, peito nesse aberto. momento, hoje, amanhã, depois não tem, ué. Porque já fez outros jogos aqui, né? na Copa Verde, cuidado. Ele empatou, ele foi campeão, né? Ele é empatou outro Goiás, é outro Goiás completamente diferente, é outro Paysandu completamente diferente. Por isso que eu falo de questão de momento, né? Para mim, o Goiás nessa rodada é o grande favorito, mesmo não apresentando um grande futebol, mas justamente por isso, né? Porque pega um Paysandu num momento de muita fragilidade, último colocado, as coisas não dão certo, perdeu o treinador recentemente, aí não conseguiu encaixar ainda nenhum grande jogo depois que saiu o Claudinei, então eu vejo que o Goiás é o grande favorito da rodada, não vejo o Paysandu também vindo para cima do Goiás, jogando de peito aberto, vai ser aquele time mais reativo, jogando por uma bola, jogando nos contra-ataques, como tem sido esses times que estão na zona de rebaixamento. O Atlético conseguiu vencer e surpreendeu o Goiás dentro da Serrinha jogando dessa forma, de forma reativa, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. Então cabe ao Goiás tirar esses espaços da equipe visitante, no caso do Paysandu, mas claro, se o Paysandu vier para jogar, para tentar propor o jogo para ir para cima do Goiás, eu vejo que facilita ainda mais as situações para o Goiás, principalmente diante dos jogadores de velocidade que tem à frente. Daqui a pouco você vai pôr a provável escalação do Goiás aí, e eu vejo que o Goiás tem condições sim de ser um time bastante agressivo, bem diferente do que a gente viu diante do Curitiba, e é o que a gente espera do Goiás. Mas você não pensa que o Goiás tem bastante dificuldade com os times da última linha? Sim, mas por isso que eu tô falando, em cima da pergunta do Thiago, Danilo, eu vejo assim, se o Paysandu tentar propor o jogo, aí pra mim fica melhor pro Goiás, porque aí fica um jogo mais aberto. Não, e outra coisa, o jogo aberto pro Goiás é bom porque o Goiás tem jogador de velocidade. Eu vejo que o Paysandu vai ser reativo. Jogar fechadinho, organizadinho, tentando os contra-ataques ali, para tentar surpreender o Goiás. E todas as outras equipes da parte de baixo da tabela que complicaram a vida do Goiás aqui no estado da Serrinha eram melhores que o Paysandu. O Botafogo é muito mais time que o Paysandu. O Atlético tem jogadores que o Paysandu não tem. Quem mais complicou? Quem mais? Aqui na Serrinha foram só os dois. Que tirou pontos venceram, assim, né? que venceram. O Paysandu é muito ruim. Mas o até time dentro do Paysandu é muito fraco. Até dentro dos dados que o Danilo trouxe há pouco, nós tivemos 26 rodadas, né? E aí entra em cima do que você tá falando. Foram 23 do Paysandu na zona de rebaixamento. Eu nem sei quantas na última colocação. Isso. Já foram a maioria dessa situação. Não foi só posição. Que ele esteve na zona de rebaixamento. 18 rodadas na última colocação. É muito, então né? Mostra realmente Sofre, que o campeonato sofrido, né? Muito Bem, o Goiás demonstrou dificuldades, Thiago, com clubes também que, quando as linhas subiam demais do sistema defensivo, os times vêm com bloco muito baixo. Não, mas a linha do Paysandu é linha de pipa, meu amigo. Certo. A linha do Paysandu é uma linha muito fraca. Mas só que o sistema defensivo do Goiás, ele dá um espaço muito longe do goleiro, Tadeu. E aí a bola nas costas deles são lentos, são zagueiros altos. Será que o Mancini conseguiu resolver isso? E o ataque do Paysandu é maravilhoso, né? Eu vi que esse problema que você tá levantando aí foi muito, pra mim, quando não teve um encaixe bom entre Tite e Messias. Dava muito esses buracos no sistema. Com o Lucas Ribeiro tem melhorado. Tem melhorado realmente, porque parece que eles já estão mais entrosados, conseguem se encaixar melhor ali em termos baixo, de... né, Tim? Você tem que se expor, você tem que subir mesmo. E outro, e o Goiás tem que ser um time bem organizado, você não pode dar esses espaços, esses buracos, né? A gente lembra de gols que o Goiás tomou aqui justamente por isso, né? Contra o Botafogo foi desse jeito, né? Fez um gol rapidinho ali com 20 segundos, mas logo teve esses buracos aí entre o lateral e o zagueiro. O Botafogo foi uma vez no primeiro tempo. Foi. Então, assim, precisa de ter uma organização melhor da equipe do Goiás, em termos dos três setores, né? Estarem mais próximos. O Goiás tem que propor o jogo, para mim vai ter que ter uma postura mais agressiva, mas você não pode dar esses espaços, esses buracos que o Goiás deu em alguns jogos dentro da Serrinha. Porque a maioria das vezes, quando o Goiás joga em casa, Thiago, ele propõe demasiado o jogo, né, Tim? E aí ele perde uma bola no meio ali, os caras pegam o sistema defensivo alto, pegam um jogador de transição rápida. Mas eu tô contigo. Zagueiro mal posicionado. Essa realidade de jogo era quando o Tite era titular. Eu já vejo uma evolução defensiva do Goiás com a entrada do Lucas Ribeiro. O Goiás já é uma defesa diferente. O Goiás tem que ter uma atenção, não sei se o Danilo também, o Matheus pensou assim. O Goiás não evoluiu defensivamente contra o Curitiba. Você vai trazer daqui a pouco. Você vai trazer mas não tomou gol, ué. Beleza. Não tomou gol, ué. Mas contra o Avaí você viu o que foi, né? Só de não ter tomado o gol já foi bom demais. Pra mim tem uma situação que tem que tomar cuidado. Por quê? Ele perdeu os dois volantes de contenção. Até pra mim não vão fazer tanta falta pra esse jogo, Marcão nem Gonzalo. Mas a tendência é que o Moraes jogue.
o Moraes volte para a lateral esquerda. E a gente sabe como que funciona o Moraes, qual que é o forte do Moraes, é a agressividade. Ele desce muito. Lembra o jogo contra o Amazonas? O Moraes tomou muita bola ali. Então precisa de ter um encaixe. Se jogar o Rodrigo Andrade, que o Rodrigo Andrade fica atento ali, desceu o Moraes, já puxa por ali, já começa a fechar um pouquinho, porque assim, a tendência é essa, o Goiás é agressivo. E essa agressividade passa pelas descidas dos dois laterais. Tanto do Lepo como do Moraes, se jogar com 3 atacantes, se jogar com meia de criação. Então, assim, vai ser um time bem agressivo. Só que você tem que ter essas coberturas, coisa que falhou em alguns jogos do Goiás. Eu lembro contra o Amazonas. É dia do cliente na primeira mão Seminovo Saga. E ela tá com uma condição exclusiva para você trocar de carro. Você compra agora e começa a pagar só daqui a 1 ano. Aproveite. Primeira mão Seminovo Saga. Venha para a loja mais perto, consulte condições. É hora de trocar as roupas de cama, mesa e banho da sua casa? Então dê uma passada na seção têxtil do Grupo Moreira. A maior variedade em roupas de cama, mesa e banho de altíssima qualidade. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Dirija os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion em sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, setor Bueno, 3241-2266. Nós estamos com 130 likes, família. Faltando ainda 270 pra gente bater a meta e fazer o sorteio aqui da camisa oficial da equipe do Vila do Goiás ou do Atlético. Então deixa o like agora pra nossa Like Imóveis. Um abraço aqui pro Evandro Damasceno, time do Goiás é guarda-vaga. Marco Antônio Nunes, Goiás contra time do Z4, sei não, hein? Como o Danilo fala, cuidado. William Souza, pelo menos o empate já ajuda, viu, Thiago? É torcedor gremista. Alô, Luiz Antônio. Danilo, que visão de análise, parabéns. E o cara de lontra, ainda verei ele sendo setorista da Mucura na 3ª divisão. Ô, meu amigo, calma, relaxa, abre o seu coração. Você tá muito estressado. Um abraço também pro William de Souza, tá ligado com a gente? Um abraço pro Carlos Souza. Ei, cara de lontra. Atleta Paranaense, maior favorito da rodada. Vamos ganhar desse time horroroso do Vila Nova, que nunca subiu. O Vila pegou vocês aqui na primeira partida, no estádio Onésio Brasileiro Varenga, e transformou o Furacão em uma ventania, né? Um soprinho assim, ó. O que é isso? É o Furacão. Soprinho. Então, assim, cuidado, viu? O Atlético, pra mim, é muito favorito contra o Vila. Mas não pisem na camisa colorada que o Vila apronta. Tigrão apronta. O Vila é um menino deselegante. O Vila, pra aprontar em Curitiba no domingo, pouco custa. Mas, enfim, Matheus Carvalho, a gente tem as escalações aí, Eduardo da Cabral, coloca pra mim rapidinho aqui, só pra dar mais subsídios pros nossos comentaristas aqui da mesa. O Goiás com Tadeu, William Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes. Moraes voltando à formação principal. Gonzalo tá fora, viu, Eduardo? Então já tá errada a escalação. Juninho, o Rodrigo Andrade, o Brian, já, Arthur Kaique e o Wellington Matheus. Tira só o Gonzalo, que seu time tem 12 jogadores. Né? Passou o Gonzalo tá fora. Aí fica mais favorito. Não, né? Com esse time aí, o Goiás é favoritaço, com 12 jogadores. Ô, Matheus, aí não, meu amigo, entrega a vaga pra gente. Bagunçou minha cabeça todinha. Não, também. Tira só o Gonzalo lá, que o resto tá o quê? Teve um errinho aqui da Eduardo, que a escalação tá certa, só colocou o Gonzalo a mais, né? Com o Brian não. É porque ela gosta tanto do Goiás, que ela quer que o Goiás jogue com 12 jogadores, entendeu, Tim? Pensa de muito, né? Porque aí anula o jogo e o Goiás perde os pontos. É muito Vila, bicho, esse Eduardo da Cabral, Deus do céu. Agora tá ok. Tadeu, Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes, Juninho, Rodrigo Andrade, Brian, já, Arthur Kaique e o Wellington Matheus. Olha o Paysandu também na tela do canal do YouTube. Tirem as crianças da sala porque a escalação do Paysandu é uma pornografia de ruindade. Matheus Nogueira, achei esse goleiro muito fraco. Edilson pela direita, Thalisson, Thiago Helene e Brian, Leandro Vilela, Ramon Vinícius e o Gustavo Nicola. Esse Nicola era do time do CSA. Nossa senhora, ele é ruim, coitado. Ele deu conta da Série C. Aí foi contratado agora aqui na reta final. Mas isso aí não significa nada não, ué. Não, eu vi esse Nicola jogando várias vezes. Eu não gosto, não. Ele só não é meia, ele é volante. É camisa 8, né? Ele é mais ou menos o que o Tim era, mas eu não gosto dele, não. Acho um jogador fraco. Aí na frente o Edinho, Diogo Oliveira e também o Garcês, técnico Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes, até acho que ele, digamos que seja muito injustiçado, ele pra Série C, ele é um profissional acima da média. Ganhou 2 títulos. Ele, pra mim, ele é o maior treinador da história recente da Série C. Sensacional. Série C, ele é o cara. Da C e pequeno pra B? Não, pequeno não, ele é minúsculo na Série B. Ele não dá conta da Série B. Não, na Série B ele não conseguiu ainda fazer nenhum grande trabalho, fraquíssimo, né, pra chamar a atenção. Na C Você sabe por que ele pegou o Paysandu? Você sabe por que ele pegou o Paysandu? Ninguém quis assumir o Paysandu. O Paysandu foi atrás de uns 4 ou 5 treinadores.
Aí como ninguém quis, contrataram ele. Então assim, na Série C, repito, ele é gigantesco. Agora, Série B é minúscula, do tamanho do Plankton, aquele personagem lá do Bob Esponja, sabe? Pequenininho, pequenininho. Inclusive é da cor da camisa do Matheus Carvalho. Tem uns veteranos aí, né? Thiago Heleno, rapaz, no Paysandu, né? Não é o neto dele não, gente? É o Thiago Heleno Não, mesmo? é o Thiago Heleno Heleno paranaense. Leandro Vilela é bom também. Leandro Vilela, o Leandro Vilela já vem... Leandro Vilela jogou com o time na base, amigo. Jogou a Copa Verde, jogou tudo. Ele jogou com o time na base. Esse Gustavo Nicola é o que jogava com o Brian lá no CSA. Eram os dois. O Brian bom, né? E o Nicola ruim. O Edinho é aquele pequenininho Jogou no esporte. Muito tempo. Corredorzinho, Também né? já é mais veterano. Há 10 anos atrás ele corria, né? Mais veterano, o Edinho. Mas enfim, Matheus, diante dessas escalações que a gente trouxe aí, o Goiás é ou não o maior favorito dessa rodada do final de semana na segundona? Gente, esse time do Paysandu é horroroso, hein? É horroroso! Nossa! Que time envelhecido, cara. Não é à toa que está na zona de rebaixamento. Como foi mal montado esse time do Paysandu. Algo surpreendente, surreal. E aí, dentro da escalação do Goiás, é um time mais ofensivo, né? Até na situação de volantes, né? Volantes de primeiro volante, gosta de pisar no campo de ataque, gosta de finalizar de fora da área. Então é um Goiás bastante ousado. Até acredito que o Goiás ele vai começar essa partida da mesma maneira que começou contra o Botafogo. Tomara que não termine como terminou contra o Botafogo, né? O Goiás fez um gol muito rápido, aí logo em seguida teve o gol de empate. Então, assim, tomara que o Goiás ele seja um time intenso durante os 90 minutos. Porque time por time, cara, dá dó ver o Paysandu. E aí entra até uma justificativa porque ele está na lanterna e longe de sair do Z4. Cara do céu, que time envelhecido. Não tem perna pra jogar aqui em Goiânia. Não, e eu falei aqui, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, ele veio aqui e ganhou do Goiás, mas o Botafogo é muito mais time que o Paysandu. O Atlético tem jogadores que o Paysandu não tem. Então, pra mim, até aumenta a cobrança e a pressão pra cima do Goiás, gente. Amanhã tem que ganhar e jogar bem. Cara, Série B você não pode ter tantos veteranos. Claro que não. Não pode. A competição, ela não deixa. É uma competição de ela é força. muito física, né? É muito físico, cara. Aí os caras não dão conta. Mas você há de convir comigo, Matheus, também, que o Felipe, acho que é Felipe Albuquerque, que tava lá no início da temporada. Foi ele que começou o planejamento. Agora tá no Pois é. Botafogo. Exato. Começou Foi muito mandado mal. embora também. Começou péssimo. Ele manteve na Série C e Foi caiu. mandado embora. Foi. Aí, então, olha só, ele começou um planejamento horrível. Competições que o Paysandu jogava, Paraense, Copa Verde. Então ele montou um elenco frágil no início da Série B e ainda sofreu com o transfer ban. O Frontini chegou lá, coitado, 7 dias só de janela, 7 dias pra competir com os Tubarões que já tinham buscado os melhores jogadores. O Paysandu, eu penso que ele foi avacalhado no início da competição, nessa montagem do elenco, pelo Felipe, um profissional que passou lá, fez o que fez com o time, largou o time praticamente às traças, contra o Grêmio Novo Horizontino, se eu não me engano, me falha a memória, lá em Novo Horizonte, os caras foi com quase pouquíssimo jogador no banco, meu, foi uma vergonha, jogador com lesão, jogador fora, tinha pouquíssima gente no elenco, então a gente tem que analisar o Paysandu também, que foi avacalhado por um profissional que se deixou Mas o Daniel, do jeito que foi, e o cara, o Frontini, chegou lá com 7 dias de janela. Eu posso concordar com tudo isso que você tá falando, mas na prática o time é horroroso. É fraco, mas também a gente tem que elogiar o Frontini chegar lá com 7 dias. Com Não seria Frontini. Vou falar. Frontini, né? Elogiaram o Frontini por quê, Danilo? Elogiar não, nós temos que tirar o dedo do O Felipe A jogou. responsabilidade. Não, mas o Felipe jogou no buraco. Aí o Frontini foi lá e colocou o pé pra terminar de o cara descer chega com o lá time com aí. transfer ban e só tem 7 Ah, dias. não, gente, cara, pelo não amor teve de culpa nenhuma Deus. Não, Thiago. Não, Tudo bem. Tudo bem, mas assim. Assim, eu não sei se o Frontini vai continuar pro ano que vem. Parece que vai partir dele não continuar. É o que deu pra entender lá na clube que eu escutei hoje pela manhã. Mas na prática a gente tem que analisar a prática. A prática é um time muito feio, muito envelhecido. Pode ser com transfer ban, com diretor lá, diretor B, diretoria executiva ruim, diretoria deliberativa envelhecida. Mas, cara, o time do Paysandu é, sim, o pior. Não é apenas nos números, não é apenas por um azar. E você vê um time do Goiás com essa provável escalação muito ofensivo, né? Ele volta para um 4-3-3, mas como o Matheus falou, com dois volantes que jogam. Não tem volante de ofício, né? Tem aquele primeiro volante pé de ferro, porque o Rodrigo Andrade ele sai, o Juninho sai muito pro jogo, até tem que ter esse cuidado dos dois, né? Imagino que o Mancini tem que ficar atento com isso. Principalmente, tem dois laterais que descem muito, Lepo e Moraes. O Moraes nem se fala, o Moraes é atacante ali. Aí você já tem mais ponta, o Brian, de meia ali, com mais 3 atacantes, 2 volantes que saem. Então você tem o Juninho, principalmente, pra mim a postura do Juninho tem que ser um pouco mais
diferente do que ele vem jogando. Ele sai muito pelo lado direito. Tem que sair de vez em quando, ser aquele homem surpresa, né? Tanto ele como o Rodrigo Andrade, tentar surpreender ali, fazer essa troca do volante que chega como surpresa, mas tem que ter uma atenção também pra não ficar exposto. Não adianta querer ir de qualquer jeito pra cima. Você não, Tim. Conhecendo o Márcio Fernandes do jeito que eu conheço, ele vai jogar por uma falta. Ele vai jogar fechadinho. Não é nem por uma falta. Se ele tiver uma falta, eu não sei quem que é o batedor de faltas lá do Paysandu. Vilela bate, né? Tem muitos jogadores que estão inaptos, né? Não estão podendo jogar, mas não vai jogar nem por uma bola. É por uma possível falta. Mas justamente e é uma tendência de cocada do Goiás. Justamente pra não dar esse tipo de contra-ataque, né? Pro Paysandu, você não ser um time assim... tem que ser agressivo, mas aquilo que a gente falou, tem que ser organizado. Você não pode deixar aqueles buracos ali. Mas na atenção, Brasil, a Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. 3928-5114. Sopema Chão, 100% confiança. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Na Belcar Veículos, esse mês tem Saveiro Extra em preta 2025-25, 120.990. Taxa de 0,80% com entrada e saldo em 12 vezes para você. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. E também Sbafer Ferramentas. Está precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Sbafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja na Avenida Derup 1296, na Vila Canã, perto do Banco Bradesco. Ligue agora, 629-9102-8217. Sbafer Ferramentas, a solução para você que precisa de ferramentas. Só para concluir, até uma pergunta pro Tim. Você acha que, maestro, que o Mancini não pode querer reeditar o meio-campo que foi na estreia? Andrade, Gava e Juninho? Aquele meio campo até que o Andrade fez o gol da vitória. Se eu vejo, assim, eu vejo o Brian um pouquinho esperando, sabe? Eu não deixaria o Gava de fora. No meu time o Gava jogaria. Mas, e na estreia os três jogaram. Sim, mas a gente tem que fazer a análise seguinte. Depois que o Gava machucou, ele perdeu espaço. Sim, ele perdeu espaço com o Mancini. Então, assim, a gente vai muito em cima do que o André traz pra gente, né? Porque o André é o maior setorista da história do Goiás, ele vive ali muito bem. A escalação do Paysandu tá errada, viu? O Magno Fernandes me manda aqui. O time vai com Gabriel Mesquita, Maurício Antônio, Novídio, Heverson, Dudu Vieira, Anderson Leite, Marlon, Rossi, João Marcos, que era da Aparecidense, foi contratado agora para essa reta final da Série B, e o Denilson. Então é um time completamente diferente do que a gente colocou aqui. Bem diferente aí. Continua ruim também, mas é um time diferente. Por exemplo, já tem o Rossi, que é um jogador de velocidade. Exato. Esse João Marcos não é um besta, né? Ele já joga um pouquinho mais. Heverson é o lateral esquerdo, né? Heverson joga pela esquerda. Joga pela esquerda. E também Maurício pela direita, né? Tem esse do Vieira, que é um jogador interessante. Esse Novídio também já enfrentou os times goianos aqui em algumas partidas do zagueiro aí, ó. Não vi muita coisa nele também não, mas eu penso assim, Thiago, independente da escalação do Paysandu... Ah, não, eu tô confundindo aqui, Tim, isso aqui é o time reserva, tá? Ah, sim. É o banco. Ah, então tá certo. O time da Eduarda tava correto aqui. Tá correto, né? É o banco, mas então o Rossi fica no banco. Mas independente dessa escalação do Paysandu, eu vejo que o Goiás é o grande favorito e o Goiás tem que fazer prevalecer essa força dentro da Serrinha. Eu concordo com o Danilo, no meu time eu usaria o Gava como titular, pelo que já jogou, pela experiência, por ser um jogador que ajuda também ali defensivamente, mas que chega, que tem uma ótima bola parada. O Brian é um meia que tá chegando agora, é um garoto, e é um jogo que tem uma conotação diferente, né? Quer ou não queira, o Mancini até negou um pouco hoje, em cima na coletiva dele, em cima da pergunta do André, a questão de pressão. Ele, a pressão tem todos os jogos do futebol, tem pressão. Mas tem uns jogos que tem uma pressão maior, né? E pra mim esse é um jogo que tem uma pressão maior em cima do Mancini, em cima do treinador, né? E se colocar um garoto como o Brian, tomara que o Brian arrebente. Eu vou torcer demais, assim como o Yuri fez lá no Atlético, que seja um garoto realmente pra deslanchar aí no futebol brasileiro. Mas é um jogo que eu entraria com Gava. Eu esperava o Brian um pouco mais, eu entraria com o Matheus já e o Kaique na frente. Gava, Andrade e o Juninho, reeditando aquele meio campo da estreia, que o Andrade fez gol, o Juninho foi bem na partida, o Gava tava em outro nível competitivo, mas é o Gava, é o cara que entrega, é o cara que o Mancini tem a confiança dele, então eu entraria com isso, é muito precoce, porque nós não sabemos, né? 2h04 da tarde agora, só pra gente não ficar aqui com o material sobrando, os últimos 5 jogos do Goiás e os últimos 5 jogos do Paysandu também na tela do canal do YouTube, pra você aqui do Debate das Feras. Últimos 5 do Goiás, Curitiba 0, Goiás também 0, 2 para o Avaí, 1 para o Goiás, 3 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 para o Goiás,
1 para o Goiás, 0 para o América Mineiro, 2 para o Vila, 0 para o Goiás. Ou seja, em 5 jogos o Goiás conquistou ali apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. 4 pontos. 4 pontos, 4 apenas em de 15, 15 né? possíveis, O né? Paysandu tem 2 meses que não vence. O Paysandu empatou 0x0 com o América Mineiro em casa, perde para o Volta Redonda pelo placar de 2x1, perde para o CRB fora de casa 2x0, perde para o Operário em casa pelo placar de 2x1 e perde para a Chapecoense por 2x0. De 15 pontos, ele conquistou apenas 1 ponto. A última vitória foi lá em Curitiba, dia 19 Foi de aquela junho. goleada, né? Ponto Pereira. 2. Aí empolgou com aquela goleada, parecia que ia sair ali da zona de rebaixamento, o trem fez foi Lá afundar em junho, mais, né? rapaz. Passou agosto, já estamos em setembro. 15 pontos, ganhar só um é muito pouco, né?